Olá, meus irmãos, como estão todos? Espero que Deus abençoe a todos, lhes dê saúde, paz, harmonia, disposição e força para prosseguir no aprendizado da vida. Peço que a gente tenha um pouco de paciência e possamos estar juntos aqui durante esses 30 minutos. E assim peço porque hoje ninguém tem tempo para ver nada, né? Diz uma história aí que vídeos de 15 segundos são vistos, mais do que isso não já cansam as pessoas. Então imaginem ter que assistir 30 minutos, mas vamos lá. A importância de permanecermos 30 minutos aqui é para cada um de nós, porque eu sempre digo que naquele tempo em que nós estamos lendo um livro, naquele tempo que estamos escutando uma palestra, naquele tempo que estamos conectados a algo superior, certamente nós nos tornamos melhores, nós gravamos melhor aquela mensagem e depois, durante o nosso dia a dia, a gente lembra com mais facilidade de, em certa situação, termos um comportamento mais elevado, não é isso? Então, que possamos ter a paciência de assistir até o final e que depois vocês possam comentar, ficarem à vontade para enfim, trocarmos ideias a respeito disso. Eventualmente eu acesso lá a palestra e quando eu vejo que tem algum comentário, ainda que demore entre o comentário que a pessoa fez e o meu acesso, mas eu sempre respondo lá os comentários que a pessoa faz lá no canal, ou aqui no canal do YouTube do Celuz. É isso. Prosseguindo no estudo das lições de saúde de Miramês, hoje nós vamos ver uma matéria extremamente interessante e que deve nos conectar a todos com relação à nossa vida, aos nossos objetivos, aquilo que viemos fazer nesta existência. Recordem-se que nós estamos dando uma lida, uma estudada em lições desse livro chamado Saúde, escrito pelo Espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia. Hoje vamos ver uma lição, vamos ler e comentar uma lição que chama Pensamento Gerador. Pensamento Gerador. Então que possamos arranjar esse tempinho agora dessa conversa para que depois não aleguemos que não tivemos tempo na vida de alguém nos comentar algo produtivo para a nossa existência e este tema tem tudo que ver com a nossa existência. Se depois no plano espiritual nos queixarmos de que não tivemos a chance, a oportunidade de que alguém nos alertasse, nos desse uma luz, uma mensagem, lesse algo para nós a respeito da capacidade da nossa mente, aqui teremos a oportunidade nesta conversa de hoje, tá bem? Então, olha o que diz aqui Miramês, esse espírito que escreveu esse livro, que eu acho maravilhoso. É o livro que, inclusive, estou lendo agora como leitura preambular do culto aqui na minha casa. Vejam o que diz essa lição. Miramês. Ainda é segredo para os homens a gênese dos pensamentos. Qual seria a engrenagem que faz brotar esse milagre divino no centro das condições humanas? A geração do pensamento não está sob o controle de quem pensa. É uma força de Deus que se manifesta por intermédio do Espírito. Por vezes, pensamos sem que a razão se manifeste, e o produto dessa força pode cair sob o nosso domínio em forma de ideias. A formação das ideias pode ser disciplinada para que elas tomem curso diferente nas zonas que devem percorrer. Então olha como que é a nossa conexão com esse fluxo de pensamentos, com esse fluxo de ideias. Tudo vem conectado, uma coisa com a outra, e Deus está por dentro de tudo sempre. A força primitiva da mente surge límpida e pura. No entanto, consubstancia-se com as condições humanas ao tomar forma na área da vida do espírito, do nosso espírito.
a energia divina que interpenetra pelos centros de força e toma corpo mental, tem uma sensibilidade indescritível e nela gravamos aquilo que somos e, pela lei de justiça, respondemos pelo que doamos através das nossas faculdades mentais. Vou repetir essa última frase para que a gente tome bastante consciência disso. Segundo aquilo que pela lei de justiça, respondemos pelo que doamos das nossas faculdades mentais. Prosseguindo. Nós conseguiremos muito na área da disciplina dos nossos pensamentos, desde que, quando despertarmos para tal, asseguremos os recursos do Evangelho como o nosso caminho. O Cristo veio dar-nos a fórmula mais perfeita de como nos educarmos. Condicionar ideias elevadas é, pois, um princípio de reformulação mental, porém, o condicionamento só não condiz com a verdade. É necessário também que nos esforcemos para viver o que aprendemos do nosso Divino Mestre. E aí eu faço um parêntese, lembrem-se que eu sempre digo que Evangelho é prática. Não adianta termos tudo apenas na teoria se nós não praticamos. Com o vizinho barulhento, com o colega de trabalho que enfim, arma algumas situações complicadas, com a esposa, o esposo, a filha, o filho, o genro, nora, sogra, enfim. Nós temos essas relações todas para praticar o Evangelho e não apenas sermos espíritas teóricos, não é isso? Prosseguindo. O hálito de Deus surge nas nossas entranhas espirituais para tomar forma de pensamento. Não obstante, nós outros é que damos caráter a essa energia, entregamos a ela a mensagem perfeita daquilo que somos no grau em que vivemos. Essas forças, essas energias vêm de Deus, meus queridos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nosso Pai Celestial está o tempo todo nos ajudando, nos inspirando, mandando energias poderosas que nós, com o que nós temos e com o que somos, damos a coloração particular nossa. Isso? E é aí onde entra o livre-arbítrio de trabalharmos as nossas mudanças para que essa luz continue divina depois que passar por nós. Prosseguindo na lição, estamos falando de um livro que fala de saúde, não é isso? Estamos falando de pensamento. Então, Miramês começa esse parágrafo dizendo: a saúde depende muito dos pensamentos e da qualidade deles. Meus irmãos, ouviram isso? A saúde depende muito dos pensamentos e da qualidade deles. Se somente temos ideias inferiores, criamos um campo de vibrações negativas em nós e em torno de nós, onde todas as nossas necessidades se alimentam, empobrecendo a vida, degenerando o mundo celular e desorientando o metabolismo físico e espiritual. E onde não há harmonia, não pode existir saúde. Onde buscar recursos para o soerguimento das nossas forças? Primeiro conhecer, depois amar. O conhecimento sem o amor distorce os valores da própria vida, e o amor sem a sabedoria não aprimora o coração. São duas forças divinas que marcam o caminho da libertação.
Nós escrevemos, prossegue aqui Miramês, nós escrevemos para quem já está nascendo para a nova vida, que não alimenta o desculpismo do não posso, não tenho tempo. O tempo para nós é precioso e devemos usá-lo como pessoas livres e dispostas à reforma, começando de dentro para fora e não de fora para dentro. O nosso tema é pensamento gerador, diz Miramês aqui. O pensamento educado pode gerar condições abençoadas para uma vida reta, para uma vida com saúde, acertando os pontos de todos os corpos, na assertiva de estabelecer a harmonia em todos eles. Temos o corpo físico, temos o corpo espiritual, não é isso? Está falando disso. Prosseguindo. E para esse início de trabalho, deves ler e reler todas estas mensagens e nelas encontrarás os pontos de partida para a aquisição da alegria oriunda de uma vida saudável. Gerar condições de saúde é respeitar as regras do equilíbrio. Quem somente se trata fisicamente perde-se nos caminhos e quem busca somente a saúde por meios espirituais tem o mesmo destino. Se estás na carne, respeita as leis que a regem. Estuda a natureza e acompanha os seus exemplos. E se não sabes ler na natureza seus exemplos imortais, lê primeiro nos livros, principalmente os espiritualistas, que as portas se abrirão para que possas entender a grande mensagem de Deus escrita nas coisas. Teu pensamento pode gerar bem-estar. Educa-o todos os dias, disciplina-o em todos os momentos, que as tuas ideias, encontrando ambiente afim, serão geradoras de estados saudáveis para o teu corpo. Olha que maravilha que Miramês nos fala nesta parte final da lição. Encontrando ambiente afim dos nossos pensamentos, afinidade com os nossos pensamentos, serão geradoras de estados saudáveis para o teu corpo. Então, meus irmãos, temos aí uma grande receita de bolo para viver esta existência. Quais as energias que estamos gerando a partir dos nossos pensamentos? Quais relações estamos travando neste emaranhado de energias que é o planeta? Todos os estudiosos a respeito de energias, a respeito de pensamento, a respeito de todas essas forças que dominamos durante a nossa passagem pela Terra, nos dizem que nós estamos a todo o tempo interagindo, mandando e recebendo, mandando energias que outros estão sintonizando e nós sintonizando as energias da qualidade das outras pessoas que nos acompanham. Então já podemos fazer uma mudança a partir do nosso pensamento para nós e para o planeta? Sim, para nós e para o planeta. Podemos fazer uma mudança e será uma conquista nossa a partir do pensamento. Veja, a partir do pensamento. Que estamos pensando no dia a dia das nossas vidas? Qual é a frequência do que estamos vendo e sintonizando? O que estamos sintonizando na televisão? Estamos vendo programas que uma notícia após a outra é só crimes, traições, agressões, abandonos, tristezas, desencontros. É isso que nós estamos sintonizando a nossa mente ao assistirmos televisão? O que estamos sintonizando quando assistimos à internet? Sim, digamos nesses termos. Quando acessamos páginas da internet,
estamos assistindo violência, estamos assistindo tristezas, estamos assistindo desencontros, estamos assistindo sexo descontrolado, estamos assistindo o quê? O que estamos sintonizando, em qual faixa de frequência a nossa mente se mantém? Em que estamos sintonizando nossas mentes, nossos pensamentos, quando nos relacionamos dentro da família? Em discórdias, em desencontros, em fofocas, em vaidades, em ciúmes, em perseguição, em maledicência. Em que estamos sintonizando? Em qual frequência estamos mantendo os nossos pensamentos? Por isso que, quando estamos sozinhos, quando vamos dormir, quando sonhamos, quando acordamos, estamos com esse tipo de ideias. Não é isso? Sonhamos com aquele crime, sonhamos com aquela cena, lembramos daquela conversa com fulano, falando mal de cicrano, e nesse desequilíbrio todo mental que estamos convivendo por uma decisão deliberada nossa, nós estamos navegando nas águas do desequilíbrio. Com isso, onde está a saúde? Qual saúde que nós queremos se nós estamos mantendo a frequência das nossas energias, do nosso corpo, dos nossos objetivos, exatamente no crime, na tristeza, na intoxicação, na depressão, no que não serve para absolutamente nada em favor da saúde, em favor do equilíbrio. Então, meus irmãos, essa reflexão de hoje é para isso. Exatamente no tipo de frequência que nós estamos mantendo os nossos pensamentos, programas de televisão, acessos de internet, acessos de páginas pelo celular, nossa forma de nos relacionarmos familiarmente, nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas desconhecidas no trânsito, na rua, esse tipo de desequilíbrio que nós mantemos a nossa mente nesse tipo de desequilíbrio, é nesse tipo de desequilíbrio que a nossa saúde também estará hoje, amanhã e depois, até o dia em que tivermos consciência que somos nós que devemos ser o pensamento gerador de uma mudança em princípio ou em primeiro plano em favor de nós mesmos. Meditemos sobre isso. Meditemos qual é o pensamento gerador que está marcando nossa vida na posição em que ela se encontra hoje. Não é isso? Eu sei que é algo um tanto quanto difícil a gente enfrentar esse tipo de situação, mas enquanto nós não olharmos a realidade, nós não vamos conseguir mudar a nossa realidade. Essa realidade é de cada um. Esqueçam de quem está pronunciando estas palavras, esqueçam quem foi que deu essa lição maravilhosa aqui para todos nós, Miramens. Esqueçamos disso tudo, introjetemos essas ideias e que hoje, mas é hoje, agora, nesta hora que estamos assistindo este vídeo, possamos imediatamente fazer uma análise, um mapa, e nós sabemos. Nós temos a luz da consciência, a maravilhosa ferramenta que Deus nos colocou no íntimo do nosso espírito, que lá, nesse terreno sagrado, absolutamente individual, nós temos uma conversa às claras conosco mesmos. Ali nós sabemos o que fizemos, o que estamos fazendo, onde estamos andando, que tipo de energias estamos absorvendo, porque é essa energia que nós também estamos dando, e compreendermos que, enquanto não fizermos essas mudanças para a luz, nessa caminhada que nos deve levar na trilha que Jesus nos deixou, rumo a Deus nosso Pai, rumo a essa plenitude espiritual que tanto procuramos, continuaremos por sempre entre aspas, ou seja, por um tempo indeterminado, sabe lá quantos séculos ou milênios, até que um dia percebermos que o que tínhamos que fazer era exatamente o que estamos conversando hoje, nesta data que estamos assistindo este vídeo. Não é isso?
Então que procuremos conectar e pensar e meditar e plugar e fazer nascer pensamentos em nós de padrões mais elevados. Isso é difícil? É claro, é um exercício que todos nós temos que fazer e todos que estamos nesse planeta estamos nesse exercício. Estamos no exercício de nos convencermos que nós somos os artífices, ou seja, os artesãos da nossa própria vida e do nosso futuro. Muitas vezes caímos, mas temos que nos levantar e prosseguir de novo. Deus não nos cobra a perfeição, porque, aliás, se estamos aqui encarnados é porque não somos perfeitos. Aliás, se somos espíritos, somos os que mais precisamos, por isso precisamos ter uma crença como a nossa, assim como o irmão evangélico, o irmão católico, cada um, para poder manter essas lições presentes e procurar caminhar em direção à luz, e insistir, e porfiar, e teimar até que consigamos a mudança definitiva. Mudemos alguma parte da nossa conexão mental, seja a televisão, seja a internet, seja a internet aqui no celular, seja... Estou falando aqui no celular, estou gravando esse vídeo aqui para o celular. Enfim, as conversas que nós mantemos. Eu dizia um dia desses para minha filha mais velha que já há vários anos eu venho fazendo um propósito na virada do ano, um propósito essencial, que é reclamar menos. Então, graças a Deus, eu venho conseguindo, porque tem sido uma posição deliberada minha. Bom, reclamar menos. Muitas vezes me perguntam, eu vou reclamar disso aí, eu vou mudar, o que eu vou mudar com isso? A menos que eu possa tomar uma medida no sentido de fazer uma questão formal, mas aí eu não vou só com essa reclamação gratuita e ficar falando para 20 pessoas que não podem decidir. Não, se uma pessoa cometeu algum equívoco, alguma coisa de uma empresa, eu formulo uma reclamação decente, correta. Não é isso? Olha, estive no dia tal, aconteceu isso, solicitam providências. Isso não é errado fazer. Afinal, toda a nossa civilização vai mudando por conta desse tipo de ajustes que vamos fazendo. Agora, aquela reclamação gratuita de você falar em família para 10 pessoas diferentes, uma coisa, a pessoa já até sabe qual é a história que você vai contar. Isso não é legal, isso não é produtivo e é disso que eu venho me afastando, graças a Deus, com um pouco mais de produtividade a cada ano. E isso tem feito muito bem para mim. Inclusive, isso ajuda a ver as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Ainda sobre essa questão do pensamento gerador, olha que interessante, uma coisa bem técnica do Manuel Filomeno de Miranda, citado num livro chamado O Semeador de Estrelas, pela Sueli Caldas Schubert. Ele diz assim: as ondas mentais exteriorizadas pelo cérebro, questão bem técnica, mantém firme intercâmbio em todos os quadrantes da Terra e fora dela, fora da Terra. Pensamentos atuam sobre homens e mulheres desprevenidos e a sugestão campeia vitoriosa, aliciando forças positivas ou negativas, com as quais sintonizam em lacerantes conúbios, dos quais nascem prisões e surgem alvarás de liberdade, por onde transitam opiniões, aspirações, anseios. Merece relembrado o conceito do Nazareno: onde estiver o tesouro, aí o homem terá o coração. O que equivale dizer que cada ser respira o clima da província em que situa os valores que lhe servem de retentiva na retaguarda ou que se constituem asas de libertação para o futuro. Pensamento e vontade, eis as duas alavancas de propulsão ao infinito e, ao mesmo tempo, os dois elos de escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Nós estamos sendo puxados ainda por tudo aquilo, por todos aqueles equívocos que nós praticamos ao longo de todas as nossas encarnações, ou estamos buscando a luz, caminhando, ainda que rastejando, degrau a degrau em direção à luz.
nós temos esses dois polos e energias em volta de nós, em volta das nossas cabeças, dos nossos corações, das nossas mentes, estão aqui o tempo todo como sinais de televisão e rádio. Não estamos vendo ao nosso redor os sinais de televisão e rádio, mas eles estão aqui. E todos os sinais de internet estão aqui. Depende da sintonia que eu oferecer para uma ou para outra frequência. E é evidente que o nosso passado pesa muito, não é isso? Nossas tendências, nossos equívocos de outras vidas, devemos procurar manter o nosso pensamento alerta, lembrando do orai e vigiai. Muito oportuno lembrar disso quando se trata das nossas mentes, não é isso? Do nosso pensamento. Então, é extremamente importante que lembremos qual é a geração que está produzindo o nosso pensamento. Tem um livro muito interessante que eu sempre recomendo, que é um livro do Emmanuel, que chama Pensamento e Vida. Estão vendo aí, né? Pensamento e Vida. Esse livrinho, dizem que é um apanhado de leve das lições que nós recebemos quando fomos treinados, recebemos algumas aulas no momento da nossa reencarnação. Isso Emmanuel fala no começo do livro. Aqui tem um trechinho muito interessante a respeito, e o livro chama Pensamento e Vida, não é isso? E tem um trechinho aqui muito interessante, está na página 51, que diz assim: responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. O nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridão do abismo. Vejam que lição mais interessante que Emmanuel nos coloca e ainda nos diz: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Olha, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Indução de tudo. Você quer riqueza, saúde, felicidade, alegria, paz, equilíbrio? Pense nisso. Pense, fale, divulgue e relacione-se com as pessoas dessa forma. Não, eu me relaciono de forma depressiva, triste, melancólica, ruim, espírito já dizendo que eu não tenho nada, eu sou ninguém, não mereço nada nesse mundo porque eu sou nada. Então você só vai ter mais disso. Por indução é o que você está procurando, porque é o que você está sintonizando. E eu falo você está porque eu não faço isso. Pelo amor de Deus, agradeço a Deus demais por tudo. Me sinto um abençoado. Eu mesmo já disse algumas vezes que eu declaro que eu me sinto um filho mimado de Deus. Então tudo que me acontece, tudo, eu agradeço a Deus e fico rindo e fico achando maravilhoso Deus comigo. Então Deus é maravilhoso comigo. Veja o que diz ainda que todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então, meus irmãos, cada vez que nós lançamos um pensamento de qualquer natureza, seja em relação ao nosso corpo físico, seja em relação ao nosso vizinho, seja em relação à nossa esposa, marido, filho, quem quer que seja, em relação à vida, em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação ao clima, em relação a tudo, porque nós reclamamos de tudo, não é isso? Nós estamos jogando uma energia desse calibre e sintonizando tudo que está à nossa volta desse mesmo tipo de energia. Então, quando você fala, meu Deus, eu não tenho sorte na vida, vai cair 400 toneladas de má sorte na sua cabeça. Mas eu não tenho, minha saúde é muito frágil.
então você vai ter saúde frágil de montão. Ah, mas a vida é muito difícil. Para você vai ser muito mais difícil. Ah, mas eu vivo sem dinheiro. Beleza, tome mais. Vai viver com muito menos dinheiro ainda. Não é isso? E assim vamos, não é isso? Porque esse tipo de conversa aqui, quem chegou até agora terá sido um grande vitorioso, interessado em si próprio. Muitos devem ter ligado os primeiros 15 segundos, porque não suportam assistir nada mais de 15 segundos. E quando a gente desencarnar, vamos ter tempo no plano espiritual para cuidar do que é a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Como se diz também, a pessoa que não para até ficar doente. Uma hora tem que parar numa cama de hospital. Não é isso? Então que nós pensemos, qual é a geração da vida que vai se transformar em realidade a partir dos nossos pensamentos? Qual é? Qual é? Mas tem que ser uma pergunta feita de maneira direta, hoje, e numa resposta consciencial, ou seja, lá dentro, sem responsabilizar quem quer que seja em volta, apenas nós. Então, que pensemos, a partir de agora, deste minuto, qual é o universo mental que nós temos, porque é esse que está se transformando em vida real em torno de nós. Que Deus abençoe a todos, lhes dê muita saúde, muita prosperidade, muito equilíbrio, muita paz, muita disposição, muito boa vontade com todos, muita vontade de exercitar o Evangelho de Jesus, porque só assim, enquanto mais exercitarmos o Evangelho de Jesus, mais vamos conseguir nos transformar na direção do Evangelho de Jesus, na direção de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe.